Advogar em causa própria. Você sabe o que é? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que foi perguntado por um aluno, numa questão relacionada a um processo que eu poderia economizar dinheiro advogando em causa própria. Quer dizer, eu sendo advogada e nesse caso nem precisar gastar com advogado. Então, a ideia é responder sobre quando que é possível, os seus prós e contras, se é recomendável, algumas situações que eu vivenciei a advocacia em causa própria e ao final eu vou dar a minha opinião, ok? Então, o que é advogar em causa própria? É você ter a autorização para você ingressar com uma ação, ou ir na delegacia, ou ir ao fórum em causa própria. Quer dizer, eu sou a autora ou ré e eu estou lá me defendendo ou me representando. Isso é possível? Segundo o Estatuto da Advocacia, sim, é possível, é autorizado, até porque para ingressar em juízo, para exercer a advocacia, basta estar habilitado nos quadros da OAB. Então, nesse caso, já que eu tenho a OAB, eu posso sim advogar em causa própria. Qual é a vantagem? Ora, a vantagem 1 é a economia dos honorários, como o aluno colocou, mas também você tem o controle total do processo, quer dizer, você sabe acompanhar, você peticiona rapidamente, você já sabe, inclusive, a contagem dos prazos e quais são as etapas. Então não é uma surpresa. E, ao final, eu acho que isso é a maior vantagem, é que tem o domínio total do conteúdo e dos detalhes do fato ocorrido. Se você, por exemplo, se você for a autora de uma ação de cobrança por acidente de veículo, ora, você sabe como é que os carros estavam posicionados. Você tem as fotos, você tem as testemunhas, você sabe qual é a velocidade e até se o piso estava molhado ou não. Então, esses detalhes você consegue colocar na petição e até mesmo no dia da audiência confrontar, porque você tem o domínio total dos fatos e das provas. Quando não é recomendável? É uma questão delicada, porque quando você precisa ir ao judiciário, significa que entre duas pessoas não foi possível chegar a um acordo, a uma comunhão de opiniões. Então você precisa que uma terceira pessoa, que é o juiz, decida por vocês. Então já tem os ânimos aflorados. Quando você postula, você é advogada, você não consegue manter o distanciamento profissional que a gente mantém. Quer dizer, você não se envolve emocionalmente. Então, nessa hora, você não consegue perceber ou a armadilha, ou até mesmo se você está indo em excesso. Então, essa falta de distanciamento faz com que você haja por impulso. Então, isso é muito, muito complicado. Ainda, você por estar envolvida emocionalmente, você pode comer bolas, né? Cometer erros técnicos primários. Por quê? Porque você está tão com ódio, está tão envolvido, que você esquece às vezes de algo que, se fosse contratado, seria automático, a pessoa faria o recolhimento de diligências ou a manifestação. Por quê? Porque é o dia a dia. Não porque você está lá primeiro digerindo a raiva para depois saber o que você vai fazer. Então, às vezes você pode cometer erros técnicos. Ou ainda, dependendo da complexidade do caso, você pode não enxergar alternativas. Inclusive, se é o caso de você recuar, ou se é o caso de você levantar a bandeira e aceitar o acordo. Então, por quê? Porque você vai a ferro e fogo e por isso você não sabe o seu limite de parar. Quais foram os casos que eu presenciei ou eu participei na advocacia em causa própria? Bom, o primeiro caso foi de uma advogada. Ela abasteceu o veículo dela com uma gasolina e ela ingressou com uma ação contra o posto, que era nosso cliente,
e ela falou que o frentista tinha abastecido o lugar errado. Na hora da audiência, ela estava tão nervosa, ela estava com tanta raiva quando viu o gerente do posto lá no fórum, que ela sentou no lugar errado, não na posição de autora, mas de ré. Na hora de argumentar, ela bateu boca com o juiz, ela bateu boca com o advogado, quer dizer, ela não sabia diferenciar quem era a advogada, quem era a autora da ação, isto é, quem estava pleiteando a indenização. Ela acabou perdendo o processo, então isso me deixou muito marcada, porque eu fui lá como estagiária, eu participei da audiência e vi que ela não conseguia raciocinar de tanto ódio que ela estava. Um segundo caso foi quando eu fui com um advogado, eu era assistente dele, tá? Numa grande ação de indenização onde o autor do pedido de indenização era o meu pai. Então, quando a gente chegou lá na audiência, meu pai estava nervoso, eu estava nervosa por ele e pela situação, e aí a audiência foi transcorrendo e na hora o juiz disse: eu já tenho subsídios, inclusive, para sentenciar. Eu olhei para o meu colega e falei: e agora, né? Pede prazo, faz alguma coisa. E ele calmamente disse: pois não, excelência, você quer que eu apresente memoriais agora? Aí o juiz falou que não precisava, que ele já tinha subsídios. E aí eu falei: meu Deus, e eu parecia uma estátua, né, de tão tensa, mas também de não manifestar qualquer receio ou qualquer rixa, né? Eu tinha que ser profissional, embora estava morrendo por dentro. E aí o juiz proferiu a sentença dando ganho de causa e condenando a outra parte a pagar a indenização. Juro, a vontade que eu tive era de falar: yes, chupa essa manga. Mas eu, como profissional, eu tive que me manter inerte, como se não tivesse ouvido nada. Mas por dentro eu estava pulando de alegria. Então esse foi um caso, ainda bem que foi vitorioso, ainda bem que eu tenho lembranças engraçadas, tá? Um terceiro caso foi o caso do meu professor no doutorado, onde o pai dele havia sofrido um infarto. E aí era preciso movimentar o hospital, então a equipe médica, e era preciso movimentar a parte jurídica porque o plano de saúde não queria fazer cobertura com o tratamento. A parte médica foi feita por um filho, né, pelo irmão desse meu professor. E ele conseguiu rapidamente o acesso e até mesmo os profissionais para fazer os procedimentos. Agora precisava da parte jurídica. E o meu professor, ele ficou louco da vida. Por quê? Porque a liminar demorou para sair, ele digitando, né? Ele formulando o pedido de tutela antecipada, ele ficou emotivo, então ele sentiu um grande peso e ele dividiu conosco esse fardo e essa responsabilidade, porque ele falava em sala de aula: olha, agora quem está na crista da onda, no top 10 do filho preferido é o meu irmão médico. O advogado não está servindo para nada porque até agora não saiu nenhuma autorização do plano de saúde. Lógico, depois acabou saindo e acabou cuidando, enfim. Mas imagine só vocês se o juiz não tivesse dado a liminar, ou ainda se fosse julgado improcedente o pedido. Quer dizer, ele seria a ovelha negra mesmo sendo alguém muito competente. Então, o que a gente conclui com tudo isso? Ora, não aconselho a você advogar em causa própria. Quer dizer, você tem uma demanda, você tem um processo e você advogar sozinho. Chame um colega, chame um amigo, chame algum, contacte com o melhor profissional que você tenha contato, porque aí você vai ter a certeza que, além do profissional, também tem a questão ética e a questão de reconhecimento do colega de você ter indicado a ele. Então, o tratamento realmente é diferente, tá? Quando um colega advogado me contrata, eu fico até envaidecida, porque eu falei: poxa, ele está confiando a vida dele em mim. E ainda, avalie você o desgaste emocional. Quer dizer, se você tem equilíbrio e estômago para aguentar todo aquele processo.
E é muito difícil você conseguir distanciar, porque imagine só, às vezes você quer economizar e o barato sai caro. Você já viu um médico que é muito bem conceituado, um cirurgião, ele chegar a fazer a cirurgia nele mesmo? Obviamente que não dá. Então, seria a mesma situação. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que pensa que vai economizar dinheiro advogando, sim, em causa própria. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu faço com muito carinho daqui para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.